Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um de Grão em Grão aqui no canal da Liberta Investimentos no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o trigo, tá certo? Então vamos aí com o trigo que a gente fala muito pouco, não tem na nossa bolsa, mas com a alta do preço do milho apareceram várias reportagens comentando o quê? Comentando que o trigo poderia substituir ou mesmo pode substituir o milho em rações, barateando o seu custo, tá certo? Então, nós vamos ver isso hoje, saber quais são as reais possibilidades e o que esse mercado do trigo pode ajudar nas formulações de novas rações. Então, eu fui atrás de algumas informações para que a gente possa entender melhor o que acontece neste mercado. Né? O Brasil é dependente de trigo ainda, o Brasil é um grande importador de trigo, principalmente da Argentina, isso já ocorre desde 91, né? Em 1991, em 1990, até 1990, a gente tinha o CETRIM, que era um Centro Nacional de Controle, né, e implementação de políticas pró-trigo. A gente comprava trigo, colocava preço no trigo, etc. E tudo. O CETRIM foi extinto, né? Já em 91 ele não existia mais, exatamente por causa do Mercosul. A produção do nosso trigo não era muito boa, a qualidade do trigo, vou explicar o que é a qualidade do trigo, e a gente acabou importando esse trigo da Argentina. Então, a Argentina importava muitos produtos brasileiros e queria uma contrapartida, afinal de contas, estavam participando do Mercosul. Com isso, a gente tinha que fazer aí uma compensação, e essa compensação veio pelo trigo. Eles são grandes produtores de trigo, trigos de qualidade, né? Trigos para produção de massas, pães, etc. E então houve essa troca, né? E o trigo ficou por um tempo meio de lado, né? Mas isso teve uma consequência positiva, né? Muito positiva, por sinal, porque começou-se então a achar outros produtos para substituir o trigo nessas regiões em que ele foi extinto, né? Pode-se dizer extinto, porque foram regiões como o Vale do Paranapanema, no estado de São Paulo, algumas regiões do Paraná, né, até mesmo no Mato Grosso do Sul, que são regiões que têm alguma condição de produzir trigo de inverno e, pelos incentivos que existiam na época, eles produziam trigo. Tá? E veio, então, o milho, né? Veio o milho de safrinha. E o milho de safrinha começou a ser implementado, começou a ser pesquisado, desenvolvido, e hoje é a grande safra brasileira, né? Então, o milho realmente ele é produzido na segunda safra, né? Outono e inverno. Produzimos aí na casa de... estávamos produzindo, né? Na casa aí de 70 a 80 milhões na safrinha, contra 27, 25, 30, entre 25 e 30, né, no verão. Então, realmente, ele se transformou. Isso foi muito positivo, né? Então, às vezes, algumas coisas acontecem para outras nascerem de uma maneira melhor. Bom, mas o que está acontecendo esse ano? Porque chamou atenção sobre o trigo novamente. Porque a gente está vendo uma situação de preços muito caros do milho, né? O milho disparou de preço, tivemos um ano climático horrível, né? Desde do plantio da soja em 2020 até esse nosso inverno, né? Outono e inverno aí de 2021, a gente viu fatores bastante complicadores, né? A gente teve um início de chuvas bons na primavera de 2020, iniciou-se o plantio de soja e de milho, depois veio uma seca de 40 e poucos dias, parou-se os plantios retomaram depois, então houve um atraso aí, em média de 30 dias, conforme a região, e houve uma quebra desse primeiro plantio também. Na colheita da safra de verão, o excesso de chuva também atrasou o plantio da safrinha e acabou, então, jogando para áreas de risco, né? Períodos de risco, janelas, né? As janelas boas foram perdidas. O
que significa? Significa que a geada, né, que poderia pegar o milho já em fim de ciclo, pegou o milho no meio do ciclo, né? Então o prejuízo foi muito grande. Tivemos uma seca também na entrada do outono, também prejudicou, algumas regiões novamente tiveram até 50 dias sem chuva, então prejudicou muito, né? E depois duas geadas, né? A de maio, eu acho que a de junho foi a pior, né? Porque pega a maior parte dos milhos mais atrasados, fica difícil. A de julho já pegou muito pouco, né? A de julho até é pior para o trigo, né? O trigo, ele aceita geada até o ponto de leite, que eles chamam, né? Que é quando ele começa a formar, então, a espiga, então ele está mais leitoso, a seiva dele é leitosa. Enquanto ele está mais parecendo uma gramínea, né? Ele está nessas condições, a gente entende que sabe que a geada não faz mal para ele, ao contrário, né? Até limpa as pragas dele. Bom, então, até meu chimarrão tá de trigo, ó. Então, vamos entender um pouco como é que essa produção funciona, né? Esse ano vai ter uma produção considerada recorde, né? O padrão de produção de trigo no Brasil são 6 milhões de toneladas. Esse ano, os números que eu levantei com a Conab são de 8,4 milhões de toneladas, para um consumo de 12,7 milhões de toneladas. Ele fala, pô, mas como é que a gente vai colocar trigo na ração, né? Sendo que a gente consome 70 milhões de toneladas de milho em média, né? A média aí de consumo interno em torno de 70 milhões de toneladas, podemos ver alguns números. A gente tem que entender que o milho ele tem uma classificação, o trigo tem uma classificação. Tá? Ele tem uma classificação, o que é o ideal dele? Até vou ler aqui. Hectolitro, né? Hectolitro. É uma medida de qualidade do trigo. Tá? É uma medida em cima de 100 litros, né? Ele tem uma medida, por quê? Porque quanto esse trigo vai virar farinha, né? Qual é a quantidade de trigo que vai virar farinha? E o ideal dele é 84 para cima. Esse ano aí, não sabemos ainda, mas o ano passado teve muito trigo de 78. É aceitável. Então, vamos entender um pouquinho mais isso, né? A gente chega lá no supermercado, pega um pacote de macarrão, né? Ou como diz aqui no sul, de massa, tá? E você vê lá, com ovos ou grão duro. Tá? Bom, o que acontece? O trigo produzido no Brasil, tá, é um trigo com pH mais baixo, então ele tem uma liga menor, é uma qualidade diferente. Tá? O trigo também tem várias variedades. Tá? Então, você tem que... Então, esse trigo que faz o macarrão com ovos, tá? Ele necessita do ovo para dar liga na massa, senão ela desmancha. O grão duro, chamado grão duro, pH alto, tá? Ele não precisa, é água e farinha. Você mistura água com farinha, a massa passa no cilindro e depois você monta o macarrão, seja ele fatia larga de lasanha, enfim, espaguete, e qual seja o que for, essa é a ideia. Você não precisa pôr ovos nele, né? Porque ele dá liga só com água. E sal, né? É bom pôr um pouquinho de sal, fica bem saboroso. Bom, então, essa classificação do trigo muda o preço, porque se você for ver um trigo com pH 84, ele vai estar valendo R$90, depois a gente vai pôr aqui. Tá? Ele vai estar valendo R$90. E o milho está valendo R$97. Então fica a pergunta, pô, mas vou ganhar quanto, né? Se eu não conseguir substituir 100% da minha... Se eu não conseguir substituir 100% do milho, né? Ainda eu vou baratear, mas não muito, né? Uma situação mais difícil da gente ver. Bom, isso vai demandar, então, da qualidade do trigo. Ou
do farelo do trigo, da quirera do trigo, ou trigo com pH muito baixo, que não produz massa, né? Macarrão, ou pão, seja o que for. A gente tem que entender isso, né? Então, ele fica mais barato, ele não vale 90, ele vai valer, existe uma escala de preço que vai derrubando e fica interessante. Então, a gente tem que imaginar exatamente essa possibilidade, né, dessa substituição. Mas, para isso, eu acredito que tem que ter um trabalho um pouco maior. Como a gente está vendo essa situação de mudança climática, né? A gente não sabe ainda se é uma mudança que veio para ficar ou se realmente é um ciclo que deve terminar. Quem assistiu o programa anterior com o João, da Climatempo, o meteorologista, eles estudam, né, que isso é um período que vai se encerrar até 2025 e que voltaríamos à normalidade para frente. Se não se encerrar, a gente está com a mudança climática mesmo, e essas ondas frias poderão ser constantes, né? Elas podem realmente vir afetar o milho nessas regiões. Então, são regiões que voltam a ser aptas, né, para a produção de trigo, né? Existe aí um incentivo das indústrias que consomem ração, né, grandes empresas que consomem ração, e incentivar o plantio do trigo. Trigo, triticale, cevada, né? Todos primos, são todos primos. Tá? E eles podem vir a substituir, né? A gente pode até mesmo ter a mandioca, né? Que a mandioca é cara, né? Mandioca, o ciclo de produção dela é mais de ano, né? Ela tem mais cara, mas também tem alguns subprodutos que podem ser utilizados. Então, tudo que for amido, né, pode substituir o milho. Só que existe uma tabela, né, para que você faça esse equilíbrio e que você consiga, então, com esse equilíbrio, você ter um custo que vale a pena. Alguns animais não aceitam a mudança, principalmente o bovino, né? Ele não aceita a mudança da alimentação no meio do processo de engorda, né? O boi, ele tem o rumen tem bactérias, e você tira o milho, põe o trigo, ele demora para se readaptar para fazer a digestão. Então, ele perde peso nesse período, ou não engorda, enfim, para quem está confinado, o custo é muito alto, não pode fazer essa mudança durante, ele tem que fazer antes, né? Quando o animal entra, ele já tem que entrar já com o rumen apto, né, a aceitar o trigo, triticale, cevada, seja como for. Então, a gente olhando por esse lado, a gente tem que chamar a atenção de outra coisa. Rússia, Canadá e mesmo a China, apesar da China estar importando muito milho esse ano, eles produzem trigo para ração. O Canadá e a Rússia não importam milho, eles não compram milho de fora. Toda a ração deles é baseada em trigo. Eles têm uma produção muito alta, muito grande, né? A produção deles, o clima é muito favorável para a produção de trigo, então eles utilizam o trigo como base para a ração. Vou colocar uma tabela aqui agora, Eduardo, por favor. Vou colocar uma tabela aqui, ó, tá? Vamos ver se eu consigo deixar ela maior aqui para a gente ver, enxergar bem. Tá? Ó, ainda que ela não anda aqui. Tá? Então, vamos lá. O que a gente vê aqui, ó, né? O valor nutritivo de alimentos alternativos ao milho, né? Passíveis de ser utilizado na alimentação animal. Então, existe um comparativo aqui, tá? Porque esse comparativo ele é necessário para que a gente consiga fazer o equilíbrio, né? 1 quilo de milho para 1,1 kg, 1,2 kg de trigo, ou 0,8, 0,9, seja como for. Então, cevada, né? Alto teor de amido, milho, alto teor de amido, por isso que a gente faz etanol de milho, né? Silagem de milho não vem nessa situação nossa, porque nós estamos falando em ração para suíno, ave, bovino, né? Então não é o que interessa aqui. Caroço de algodão, muito baixo, né? Mas tem muita proteína, aí seria mais para utilizar no lugar da soja. Grãos destilados, ou seja, por exemplo, uma cevada que fez cerveja. Como você utilizou o amido,
né, a proteína dele dispara. O milho usado em etanol, a mesma coisa, a proteína dispara, o DDG, né? O sorgo, ó, o sorgo é bem similar. O sorgo, eu tenho certeza que você precisa de 30% a mais de sorgo para 1 quilo de milho na ração. 1 quilo de milho da ração, 1,3 kg de sorgo. Tá? Casquinha de soja, mais pela proteína em si. Trigo em grão, ó, 65, 70, ele bate com a mesma quantidade de milho, porém ele tem mais proteína do que o milho. Então, começa aí a ter que fazer continha, porque você pode diminuir, talvez, o farelo de soja, enfim, o que você utilizar para proteína, né? E o farelo de trigo, que também, como já saiu, é muito amido, o teor de amido dele é menor, mas o teor de proteína dele é maior. Então, a gente tem que entender essas condições. O fósforo aqui não é o que vai fazer diferença. Então, com essa tabela, né, ou pelo menos como referência essa tabela, a gente vê a similaridade que a gente tem entre o milho e o trigo. Né? Então, a gente precisa ter uma ideia de como montar uma ração, né, uma ração bem montada, para que a gente possa saber como o equilíbrio financeiro, se vale a pena ou não. Né? Aí a gente vê a cotação aqui do trigo, né? Então a gente tem aqui a cotação do trigo, lógico que esse aqui é o preço do melhor, né? Então, ó, Não Me Toque 82, Panambi 81, já vale a pena, né? Porque o milho lá está muito mais caro que isso, né? Mas em Ponta Grossa já está caro, 92,40, né? Quando a gente tem perto de 97 nessa mesma região, o milho, né? Cascavel 92, Castro 99, Marechal Rondon 90, Pato Branco 89, Palma em Santa Catarina 86, né? Palma Sola 86. Então a gente tem que entender exatamente como montar esse equilíbrio. Então esse não é o trigo ideal para você substituir o milho, né? Teria que achar um de pH um pouco mais baixo, que ele não vai produzir a mesma farinha, mas que tenha as mesmas condições anteriores, né? Então, aqui eu só queria a gente pegar aqui pelo CPEA, vamos dar uma olhada aqui no milho, né? No milho, pelo CPEA, a gente tem 99, 99, né? Está se mantendo nesses preços. Vamos ver se tem trigo aqui, ó. Tá certo? Vamos ver o trigo aqui. Por tonelada, vamos fazer a conversão, então, muito fácil, né? 1.648 com 58, te divide por 1.000, 60 multiplica, 98 com 91, né? Então, está no mesmo preço. Não seria uma mudança ideal, né? Se você não conseguir equilibrar isso em termos de frete ou em termos de outra situação, seja lá qual for. Então, fica bastante interessante da gente pensar nisso. Aqui uma tabela muito da Embrapa, das regiões, né, de plantio de cultura de verão com plantio de cultura de inverno, né, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, são regiões que podem vir a fazer produção nessa região. Tá? E aqui são a produção e consumo de milho, né? Coloquei do milho aqui, exatamente para a gente ter uma ideia onde estão, né, grandes centros de produção e grandes centros de consumo. Né? Então, a gente vê aí que está bem dividido no Brasil, né? O milho ele é muito espraiado, diferente do trigo, né? O trigo ele se concentra no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná, né? Talvez aqui. O que saiu, né? Ainda se você precisa pesquisar, saber certinho, é que foi desenvolvido, né, uma variedade de trigo de qualidade de grão duro para ser plantado aqui no Nordeste. Foi um projeto pedido por uma grande empresa, para a Embrapa, e a Embrapa trabalhou e desenvolveu. Não sei como é que estão agora em escala industrial a produção desse trigo,
mas se eles realmente conseguirem produzir esse trigo aqui no Nordeste, né, vai ser algo realmente muito importante para a agricultura brasileira, né? Vários setores, não só do alimento humano, como do alimento animal também. Então, fica bem interessante, tá? Outro fator importante que a gente vê é o consumo, né? Cada brasileiro consome, em média, 43 quilos de frango e 15 de carne suína por ano. Isso é um valor baixo, viu, em termos de mundo, mas nós somos um país relativamente pobre. Para atender essa demanda, é necessário produzir cerca de 30 milhões de toneladas de grãos, como milho, trigo, soja, entre outros, né? Isso só para essa demanda, fora as outras demandas, né? Você vê que a gente consome na casa de 70 milhões de toneladas só de milho. Então, só nesses dois fatores aqui, fora o que é exportado, fora outra ração de bovina, fora ração para peixe, enfim, para pets e etc., né? O grande consumo do milho, né, da ração, vamos tirar o milho, o grande consumo da ração, ele realmente é para ração animal. A gente transforma vegetal em proteína animal, né? Então, é isso que a gente tem que ter uma ideia, né? Então, isso que a gente precisa ver. Vamos ver se tinha alguma coisa mais relevante aqui embaixo. Ah, sim, aqui, ó. Isso eu queria mostrar, né? A tabela a seguir mostra que a produção de milho tem acompanhado a produção de suínos e aves na região sul. Aqui é só a região sul. Por isso que entra o trigo. Você imagina você aliviar a região sul, que é um grande consumidor de ração, né? De milho, para liberar esse milho para outros estados, e você veja bem, um grande produtor de milho, né, estão mais ao norte do país, os grandes consumidores estão mais ao sul. E aí você tem um custo de impostos no Brasil, são relativamente insignificantes, né? O Brasil não cobra imposto de nada. Então tem os impostos que são extremamente caros e você tem o frete também, que está muito caro, né? A gente é um grande produtor de petróleo, mas nós exportamos petróleo, importamos gasolina e diesel, porque nós não temos refinaria. Então, a gente precisa importar tudo. E fica muito complicado. Então, o frete fica caro, impostos ficam caros. Então, essa seria uma solução, né? O trigo, colocar o trigo, né? Que o trigo está começando a secar. Por sinal, o trigo, para mim, é a lavoura mais bonita que tem. Ela do início ao fim, ela é muito bonita, né? Quem acompanhou já uma lavoura de trigo sabe do que eu estou falando. Ela começa, parece um campo, né? Um gramado verde, e ela vai crescendo, ela está sempre bonita, e depois que ela está cacheada ao vento, né? Faz um movimento nela, quando ela seca, ela fica dourada. Quem já viu ventando ali, é a coisa mais linda. Para mim, particularmente, é a lavoura mais bonita que eu já vi, de todas, né? A gente, por exemplo, um café florido é lindíssimo, mas é uma árvore que está ali, né? É o milho é muito bonito, né? Depois ele começa a secar, fica muito feio. Soja, né? Ela é muito rechonchuda, vamos dizer assim, né? E a hora que ela seca, fica aquelas varetinhas, né? O trigo não, o trigo ele é bonito todo o ciclo dele. Então, mas vamos lá. Então, a produção do milho, né? Em 1.000 toneladas, 14 milhões de toneladas, 22, 19, 25, e provavelmente esse ano, né, essa produção talvez seja metade disso aqui, né, dessa região aí. Só o Paraná, sozinho, de 12 vem aí talvez para 6 ou 5 milhões de toneladas. Então, só daqui você já tira 7 só do Paraná, para você ver como é que foi, né? E a gente vê o aumento do abate de aves e o aumento no abate de suínos. Então, a demanda por ração nesta região, ela é muito grande, ela é uma região que consome muito, né? Então, toda a região produtora e consumidora. No momento que você começa a ter problema de produzir milho nessa região, talvez o trigo venha realmente a resolver este problema, tá? Deixa eu ver aqui agora, aqui. Aí aqui, opa, acho que tá. Deixa eu, assim, senão fica pulando isso na cara da gente, né? Então, a gente pode observar que tem até cartilha, né? Essa cartilha eu peguei agora
na internet, e tem, então, o guia nutricional do trigo, né? Então, aqui ele vai explicar macronutrientes do trigo, né? Isso aqui não é trigo, viu, gente? Isso aqui é triticale. O trigo não é assim, o cacho, né? O trigo, ele tem esse cacho, cadê aqui, ó? Pode ser que as variedades tenham mudado, mas... Opa! O que eu fiz? Ih, deu pane aqui. Vou voltar aqui. Cadê aqui a imagem? Ó, o trigo é mais assim, tá vendo? Ó, ele tem essa... Aqui é onde ele é polinizado, tá certo? E eu estou achando esse aqui muito comprido, tá vendo? A espiga é diferente. Então, para mim, apesar da foto ser muito bonita, para mim isso aí não é trigo, tá? Mas a evolução foi grande, já faz algum tempo que eu não mexo com trigo, não vou duvidar da foto, mas fica aí meu questionamento. Esse é trigo, ó, tá vendo? Viu a diferença? Apesar de ser um cachinho meio, né? Meio assim, ele é trigo. Esse é trigo também, ó. Então, o trigo ele é muito bonito, né? Desde que nasce até... isso aqui depois vai virar um gramadão, coisa mais linda, né? E esses são alguns problemas do trigo, né? Que são a brusone, né? São fungos, ele tem que ser tratado, ele tem pulgão branco, ele tem algumas doenças que também, né? Tem que tomar cuidado, né? Então tá, isso é só para a gente ter uma noção, né, do que é isso. E aqui está o laboratório de qualidade, né? Isso aqui é da Embrapa Trigo, onde eles desenvolvem todas essas novas variedades, história, tudo. E eu peguei só para a gente ver aqui, então, o peso hectolitro, o pH, o famoso pH do trigo, né? Que é onde você classifica se ele vai dar uma boa farinha ou não, né? Em cima disso está a remuneração do produtor, né? Quantos quilos, né? Quantos litros de grão vão se transformar em farinha e qual é a porcentagem disso? Então, quanto maior o rendimento, maior o pH, mais validade a gente vai ver nesse trigo, né? Então, essa é a ideia. Tá bem? Tá, Eduardo, podemos retornar aqui a nossa área total. Bom, então, essa é a ideia, né? Desse potencial todo que a gente tem em relação ao trigo. O que precisa mudar? Eu acho que precisaria mudar, eu acho muito válida essa ideia de transformar o trigo em ração, né? Utilizá-lo para ração, principalmente em regiões aptas de produção, ou até mesmo essa possibilidade, né, desse trigo que está sendo plantado no Nordeste ser viável em regiões que hoje se planta milho. Assim, na verdade, a gente tem um pequeno problema, né, em relação à produtividade por hectare. Aí que é outra coisa, né? Você tem uma média aí de 2.800 quilos ou 46 sacos por hectare, né? E você tira no milho pelo menos o dobro disso. São custos diferentes de produção, de colheita, etc. São custos diferentes, mas a gente tem que pensar que a produtividade por hectare também é mais alta. Quando você fala a Rússia e o Canadá não produzem milho porque não tem clima para milho, né? O verão deles é talvez o nosso outono, início de outono, aqui uma coisinha bem... Né? Quando a gente fala... até outro dia tinha uma reportagem não está aqui para colocar para vocês. Está no outro computador. Quando você tem uma reportagem, né, da Globo de Salvador, não lembro o nome agora, se é Tropical, que é a regional lá, em que o repórter sai de madrugada para entrevistar as pessoas que trabalham, né, durante a noite, com um frio de 21 graus, né? Então tá todo mundo sofrendo muito, o cara lá todo agasalhado, né, com manta, com 21 graus, né? Então o cara que está perto do Equador
com 21 graus ele sofre, né? Para nós aqui, 21 graus não é nada, até mesmo no estado de São Paulo é uma temperatura agradável, né? E tudo. Aqui no sul já é quente, né? A gente não sente 21 graus. Então, só para ter uma ideia, o que aconteceu lá está acontecendo na Europa, na Rússia e no Canadá esse ano. Você teve na divisa do Canadá com os Estados Unidos temperaturas de acima de 40 graus, né? Eu vi uma reportagem, o cara falando em 50 graus, não sei se ele fez a transformação normal, quando o verão deles é 21 graus, 18, 19, 17, aí você coloca o cara numa temperatura de 50 graus, 40 graus, 35 graus, a casa dele não tem ar-condicionado frio, a casa dele é feita para esquentar, o cara não está acostumado a beber água em verão, ele não conhece o verão, ele não está acostumado a sair num sol desse, e umidade do ar extremamente baixa, até ele está acostumado, porque o frio, neve, gelo, não tem umidade baixa. Então, esse é o impacto. E esse impacto trouxe problemas na produção de trigo no norte dos Estados Unidos, né? Dakota do Norte, lá perdeu um monte de trigo, o Canadá também, canola esse ano, o Canadá, o maior exportador de canola, está importando canola, porque não vão conseguir produzir canola. A Rússia, né, a gente está vendo aquelas terras congeladas, que são terras de trufas, né, pegando fogo, aquilo não apaga, não tem como apagar aquilo, né, o fogo é lá embaixo, aquilo é matéria orgânica pura, aquilo pega fogo, não apaga, não tem, impossível apagar aquilo, não tem como apagar, né, e a gente vê, então, essa dificuldade também, esse ano de produzir até em regiões boas, né, parece que tem um país na Europa, agora me fugiu o nome, que também está com esse problema, também vai ter quebra de produção de trigo. Então, tem que existir esse equilíbrio para que a gente possa utilizar o nosso trigo também como ração em momentos de dificuldade. É viável, é possível, desde que você ou tenha uma variedade que suporte esses climas altos, ou você tenha uma condição climática que ajude. Você tem um custo menor de produção, então compensa a menor produtividade que do milho, e você tem um preço, no momento hoje, agregado, que vale a pena. Se desenvolver como tem ali na Embrapa, né? Se entrar ali na Embrapa Trigo, você vai ver que eles produzem, né? Existe uma pesquisa já em Santa Catarina do trigo específico para a ração de suínos. Você vê o investimento em pesquisa, em tecnologia, todas essas situações, a gente pode enxergar um campo, né, a ser explorado, muito bem explorado, e trazendo mais uma oportunidade de produção. Se você imagina uma região como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que não consegue produzir milho no inverno, né? Eles têm que produzir no verão, que nem sempre corre bem. Mas poderia optar pela soja no verão, que tem mais resistência a clima mais seco, e optar pelo trigo, triticale ou cevada no inverno, né? Principalmente se ele for já desenvolvido para isso, né? Se ele for desenvolvido para ração específica. Então, você começa a fazer uma produção local, para um consumo local, com custo de transporte e impostos irrisórios, perto de você trazer isso de outras regiões, e a gente começa a mudar esse perfil de consumo, né? Mato Grosso, gigante em produção de milho, principalmente na safrinha, mas estão sendo instaladas lá grandes empresas de produção de etanol de milho. 30%, 33%, 34% do milho que é moído para produzir esse etanol vira uma ração, né? Uma ração, como eu comentei no começo, ele aumenta o teor de proteína do milho em relação à energia, porque você tirou o amido, né, para produzir o etanol. O amido vira açúcar, açúcar vira etanol, né?
Então, essa é o caminho. Então, lá você até poderia ter no transporte, você poderia ganhar, porque você coloca uma quantidade maior no caminhão dessa quirera, vamos dizer assim, em relação ao milho em si. Com um teor de proteína um pouco maior, você economiza um pouco, então, no farelo de soja, de algodão, seja o que for. Então, precisa pensar dessa maneira e entender como esse mercado pode ser desenvolvido. Você já tem um consumo específico para o produto no milho no Mato Grosso, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul pode mesclar entre os dois, que também tem o consumo, necessita desse consumo. O Sul pode se especializar no trigo para esse tipo de ração. Então, são políticas, né, e incentivos que têm que vir tanto de quem consome, as empresas que consomem esse produto, como também algum investimento do governo, né, seja ele através de incentivos, de financiamentos, ou através dos braços da Embrapa, né, de pesquisas, né, que são importantes para mudar esse perfil, para desenvolver tecnologicamente essas variedades de trigo adaptadas ao clima e ao destino final, né? Se vão ser para ração, se vão ser para consumo humano, né? Para a gente ter uma melhora nesse conjunto total, né? Seria interessante o Brasil ser superavitário, né? Em produção de trigo, ou seja, a gente produzir mais que 12 ou 13 milhões de toneladas, não ter necessidade de importar, ou, se tiver necessidade de importar, um trigo de qualidade, né, para produtos de consumo humano, a gente poder produzir trigos até mesmo para consumo animal. O trigo mais antigo dos cereais, né, sustentou o mundo antigo por séculos. Só houve a introdução da batata e do milho depois do descobrimento das Américas. Então, é importante entender que ele é o cereal com maior subprodutos, né? Maior quantidade de subprodutos, de todos os tipos que você possa imaginar. O segundo é o milho, né? Talvez por ter sido descoberto depois, ainda não se desenvolveu o suficiente, mas os dois passam em muito de 100 subprodutos utilizados, desde indústria química, aviação, enfim, tudo, né? Além da alimentação. Então, é muito importante a gente entender, compreender como isso tudo funciona e quanto maior, né, quanto maior o leque de opções que a gente possa ter para suprir as necessidades de ração e alimento humano, porque milho também é alimento humano, a gente pode entender que a gente consegue manter os custos mais baixos. Mas isso vem de políticas públicas e privadas, né? As empresas também têm que participar, né? Tem que tirar o chapéu para essa empresa que bancou esse desenvolvimento na Embrapa, que deve ter sido bastante caro, porque são desenvolvimentos longos, para produzir um trigo no Nordeste. Então, eu acho que isso é muito interessante e, de repente, a gente pode, quando começar a ter retornos, né, do uso industrial, que a gente diz, porque enquanto é pesquisa é uma coisa, mas depois que ele se transforma em uso industrial, que a gente precisa prestar muita atenção. Bom, tivemos uma semana, né, vamos falar um pouquinho da semana que findou, uma semana muito difícil, né, cheia de problemas, aí os mercados caíram muito, né, teve aí um chacoalho grande. No milho, particularmente, a gente teve um problema com a ideia, né, de se baixar o milho dos R$100. Com isso, tem empresas importando a quantidade gigantesca de milho, tirou PIS, COFINS, eu acho que esse foi do milho importado, foi o que deu uma grande derrubada na quarta-feira. Quinta e sexta-feira a gente está vendo aí o mercado derretendo em cima, né, da ata do FONC, né, do mercado do Fed, né, da reunião do Banco Central dos Estados Unidos, comentando aí
antecipação aí de recompras e etc., dos títulos americanos, parará, aí é outro assunto que dá para explorar aí por aí. Mas esse fez os mercados caírem muito na quinta, muito na sexta, né? E o dólar se valorizou muito no Brasil, então importar trigo, importar milho, essas coisas, começa a ficar complicado. Quem fechou contratos anteriores, né, a essa confusão toda, ou seja, quem está colocando o milho no porto hoje comprou esse milho provavelmente em março, abril, no primeiro semestre, no mais tardar, né, eles fizeram esses negócios aí, se muito em maio já estava mais caro, mas enfim, isso viabilizou essa importação. O boi também acaba sofrendo, porque o consumo interno ainda está patinando, só se a gente tiver realmente uma retomada do consumo interno, e o dólar subindo aí pode facilitar isso, o dólar realmente deu uma subida, pode facilitar a exportação de carne, talvez ampliar um pouco o volume exportado, mas o consumo interno do boi é fundamental. Café ainda muito pesado, mas o café, por fundamento, ele tem aí uma tendência de alta pela frente, né? Bastante complicado. A produção de café, né? Então, vamos ver como isso vai ficar. A retomada da economia dos serviços vai novamente trazer aí um alento, talvez, para a nossa economia. Vamos ver como que isso vai ficar. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Existe essa possibilidade, mas parece que, a meu ver, neste momento, ainda pode vir a baratear pontualmente a produção de ração, mas não temos, eu acho, a oferta necessária e nenhum dólar, né, favorável para a importação do produto, seja milho, seja soja, né? A gente tem que imaginar que a última reunião nossa do Copom aumentou em 1% os juros, né? Isso, teoricamente, traz capital externo para dentro do Brasil para aplicar em renda fixa no Brasil, trazendo o dólar, né, para valores mais baixos. Mas nem esse último aumento foi suficiente para que isso ocorra. Comenta-se que o próximo Copom a gente pode ter 1,25 de alta, né? Daqui a pouco vai ser 1,5, e isso seguraria o dólar de novo, exatamente por vir esse capital externo, né, para aplicar aqui dentro. Não sei muito, porque, né, nós estamos lá, o CDI está muito longe da inflação, né? A inflação fechou 9,02 agora, né? O CDI está muito longe disso ainda, então não sei muito bem como é que eles vão fazer, né? Não sei se pode dar uma pancada de 3, 4 pontos de uma vez, matar nós todos, né? Mas vamos ver como isso vai ficar. Então, acho que o dólar, se não fosse essa tomada de juros do Copom, acredito que o dólar poderia estar já perto da casa dos R$6. Muito bem, então isso é um outro problema que a gente tem que observar, porque eles acabam afetando as nossas cotações de todos. Espero ter trazido boas informações para vocês e que clareou um pouquinho, né, que não é tão simples assim neste momento baratear o custo da ração, talvez possa baratear um pouquinho, mas não sei se a oferta que a gente vai ter de milho, aí, de trigo, seja suficiente para dar uma acalmada nos preços dos nossos suínos e nossas aves, né? Que talvez sejam os mais impactados por uma redução do custo da ração. O boi, eles ainda preferem utilizar o milho, né? Melhor o milho um pouquinho mais caro, é um produto de valor agregado muito mais forte. Se você gostou desse assunto, se você se interessa por commodities, se você se interessa por aplicações financeiras, renda fixa, você quer entrar em contato, aqui embaixo tem o link da Liberta, você entra em contato conosco, um assessor de investimento vai lhe atender e conversar contigo sobre isso. Vou ficando por aqui e sábado que vem batemos um novo papo sobre um novo assunto. Não esqueça de dar o like, tá certo? E de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço, até sábado que vem.